Salve, salve artista do hip hop, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui pra gente trocar uma ideia sobre um tema que eu vejo pouquíssimas pessoas falando. Quais são as dores invisíveis dos artistas que desejam viver do hip hop? Você já viu pessoas falando sobre isso? Quais são essas dores? O que elas causam? Qual é o impacto que isso tem na minha carreira, no meu projeto, naquilo que eu penso em fazer e realizar? Fica com a gente até o final, porque a gente vai destravar várias coisas nesse sentido, então fica com a gente conectado, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos. Para quem não me conhece, eu sou Arcano, atuo há quase 30 anos na cultura hip hop, atuo como MC, arte educador, produtor cultural e empreendedor também. Nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito sensível, bem delicado de se falar, porque ele é muito pessoal, ele é muito íntimo, mas é importante. Por quê? Porque ele abre algumas chaves que você precisa para você ser um profissional bem-sucedido. Eu quero começar falando o seguinte: eu passei por todas essas dores. Muitas dessas dores aí eu passei e passo assim, gente, não sou diferente de ninguém. Eu também tenho as minhas dificuldades, as minhas neuroses, aquelas coisas que muitas vezes são sentimentos que são até contra aquilo que você quer fazer. É uma luta diária. Por eu ter passado por esse caminho, eu quero compartilhar com você, para que você se inspire, para que você identifique quais são essas oportunidades e fale, poxa, o Arcano tá falando sobre isso, é verdade, é um sentimento que eu tenho, que eu já tive, e que você também possa falar sobre isso com outras pessoas, com outros colegas de profissão, com outros artistas, porque eu tenho certeza absoluta que se você não passou, você vai passar por isso, e se você já passou, você pode ajudar outras pessoas, outros colegas de trabalho a superarem essa questão e conseguirem aí sair lá do outro lado com seus projetos prosperando. Então, fica até o final desse vídeo, porque até o final desse vídeo eu vou falar de coisas que são verdadeiras chaves. Deixa o seu like, se inscreve no canal, já deixa aqui quais são essas dores que eventualmente você sente e vamos que vamos para trocar essa ideia, certo? Mas deixa eu te falar uma coisa assim, né? Por que que essas dores elas são tão presentes na vida do artista? Parece que ninguém entende, tipo, o que a gente fala. Quando você coloca algumas questões que envolvem reconhecimento, valorização, até da sua própria família, assim. E aí é muito comum as pessoas falarem assim, ah, meu, ó, seguinte, tá, legal, isso daí que você faz, tá, o seu hobby e tal e tudo mais, mas assim, meu, vai procurar um emprego. Vai ver um negócio aí com carteira assinada, porque dá mais futuro, porque esse negócio de arte é muito incerto, Então, sabe o que é? Putz, não queria te desanimar, mas arte no Brasil, aquela coisa toda. Então, é muito comum, principalmente nesse núcleo familiar, você, ao invés de ter incentivo, desencorajado a ingressar nessa questão do setor artístico, setor cultural, porque pessoas que têm uma mente limitada, elas não vão ter a mesma visão que você tem. Essa é uma coisa que você precisa entender. Existem pessoas que têm uma visão limitada, e eu nem culpo, tá? Nem culpo essas pessoas, porque foi a forma que elas foram educadas. E vocês sabem que no Brasil a gente tem um grande problema com educação, né? Educação ela é muito deficitária no Brasil, e esse meio cultural, artístico, ele também tem um cunho de ser educativo. Então é normal que você, durante seu processo de crescimento ou de maturação profissional, você tenha que se deparar com esse tipo de dificuldade. Que inicialmente, talvez, né, você pensasse, pô, aqui no meu núcleo familiar eu vou ter incentivo da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, né, dos meus tios, tias, mas assim, ó, mandando a real pra você, tá? A não ser que a sua família seja muito consciente daquilo que você tá fazendo, muito dificilmente você vai ter incentivo até que você tenha os seus primeiros resultados. Quando você começar a ter primeiros resultados, primeiros cachês, shows que são mais relevantes, muito dificilmente você vai ter esse apoio. E assim, ó, isso é normal. Normal. E essa é uma dor, é comum
e que as pessoas precisam entender. Tipo assim, nós artistas precisamos entender que é assim, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Ó, vou contar pra vocês o meu próprio exemplo. Se eu não me engano, acho que o ano era de 2001 ou 2002, das primeiras oportunidades que eu tive de ir para estúdio, para fazer gravação, e eu trabalhava, acho que foi o meu primeiro emprego CLT, e aí eu trabalhava firma assim, que fazia pintura de peças para moto. Então qual que era o meu trabalho? Eu pegava as peças, aí tipo dava uma lixada, assim, tirava, né, as rebarbas e tal, e colocava, passava pro pintor, o pintor pintava, né, e depois eu colocava tipo numa estufa pra ir secar e tal, e depois já sair com ela pronta, para depois embalar e tal, e tudo mais, enfim. Então eu ficava o dia inteiro nessa câmara aí, né, com máscara, tal, aquela coisa toda, e fazendo esse trabalho, tal, né, junto com o pintor ali e tudo mais. Bom, enfim, detestava aquele trabalho, mas era o que tinha. E aí nessa época eu comecei a me organizar, né, com o extinto grupo Ramin, e aí a gente conseguiu lá um horário para gravar, acho que 3 músicas, se eu não me engano, as primeiras músicas nossas, e aquela coisa do, olha, consegui estúdio, mas quando que vai ser, tal, tal, tal. Quando a gente foi gravar essas músicas, não dava pra gente fazer de final de semana, porque era mais caro, tinha algum esquema assim, só dava pra ser de semana. Aí, aquele dilema, né? A gente vai de semana, mas eu já trabalhava, como é que fica, e falta do serviço, aquela coisa toda, e eu, né, na emoção dali dos 18, 20 anos ali, eu peguei, tipo, faltei no trampo, não apareci, e fui lá fazer a gravação, fizemos a gravação e tal, e tudo mais. E aí no outro dia eu apareço como quem não quer nada e, ó, então, tal, não sei o que. Aí me chamaram lá pra falar, então, e aí, você faltou ontem e tal, não deu satisfação, aquela coisa toda. Eu falei, ó, eu fui porque fui fazer a gravação com o meu grupo e tal, não sei o que, tive que me ausentar. Conclusão de tudo. Depois de alguns dias, acabei sendo dispensado, gravei a música e ficou a lição, né? Então, por que eu tô trazendo essa questão? Eu não tô nem falando que isso é certo, tá, pessoal? Só tô falando o que aconteceu comigo, tinha lá 18, 19 anos, enfim. Mas muitas pessoas ainda hoje passam por situações parecidas com essa que eu vivi há muitos anos atrás. Em que contexto? Você tem o seu trabalho CLT, mas você sente que você não se encaixa naquele formato, naquela escala de trabalho, você sente que, tipo assim, meu, você quer sair correndo para você fazer suas coisas e tal, então é também uma dor e até certo ponto uma certa frustração, porque você ainda não consegue viver da sua arte, daquilo que você quer fazer. Então, é um período de adaptação, mas é uma dor. E eu vou falar que até é um sofrimento, porque quem é artista tem a mente livre. Então você pensa em música o tempo inteiro, você pensa na arte o tempo inteiro, e às vezes você tá num escritório, numa fábrica, enfim, independente do trabalho, a sua cabeça cria o tempo inteiro. Então é muito complicado de conviver nessa questão. Não estou falando se é certo, não estou falando se é errado, tá, pessoal? Só estou falando que, trazendo um pouco do contexto da dor do artista frente àquilo que ele está vivendo naquele momento. Tá? Então é uma coisa que a gente vê acontecendo o tempo inteiro. Exemplo, eu tenho colegas que são vendedores de loja, de shopping, e que o cara fica ali. Escala 6x1, aquela coisa toda, que a gente está discutindo bastante, né, sobre escala 6x1, e o cara não vê a hora de sair do trabalho para conseguir gravar, para conseguir agilizar suas paradas. E o que acontece? Aquela carga horária consome tanto a vida do artista que depois ele já não tem muita energia para fazer as coisas avançarem. É uma segunda dor, né? Que é assim, o tempo que me sobra para eu fazer a minha arte, planejar, dar os próximos passos, às vezes falta energia ou às vezes falta recurso. Então, essa é uma realidade que a gente precisa aprender a conviver por um tempo, mas sabendo que para além dessa situação, a gente precisa ter um plano estruturado para que gradativamente isso mude. Uma coisa que é muito normal também acontecer é falta de grana, falta de estrutura, falta de equipamentos, porque os equipamentos, na maioria das vezes, são caros. Vou usar como exemplo os grafiteiros, meus amigos grafiteiros. Meu, tinta para você fazer os grafites é caro.
sabe? Então, são várias tintas, né? São várias cores, enfim. Não é barato viver de arte aqui no Brasil, mas é algo que a gente precisa. E a gente tem que tomar decisões. Por exemplo, você vai comprar um microfone ou você vai comprar um tênis? Você vai investir em fotos ou você, sei lá, vai comprar uma parada que você precisa? Todo tempo, o artista ele tem que tomar essas decisões. E ele precisa se engajar com o projeto que ele tem num longo prazo, porque no começo é difícil, é uma dor para todo mundo. Então, se você conhece pessoas que já passaram por esse processo, deixa aqui embaixo. Qual foi a situação que você já viveu ou que você conhece pessoas que viveram nesse sentido, de começar tendo essa série de dificuldades e mesmo assim avançarem naquilo que era necessário. Se você conhece alguém, deixa aqui embaixo, já aproveita, se você está gostando, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, chama mais pessoas para interagir aqui com a gente, porque aqui é um papo de visão, certo? Eu me lembrei também de uma situação curiosa, né? Que eu acho que quase todo mundo que trabalha com música já viveu. Sabe aquela coisa de microfone, como que a gente faz para isolar ruído de microfone? Né? Tem até um microfone aqui, ó. Microfone, condensador, aquela coisa, né? Então, é aquela luta, porque você vai com muito custo, você compra um microfone e tal, começa a fazer as suas primeiras gravações, aí o que você pensa? Pensa assim, show, agora eu vou começar a gravar, vou começar a fazer minhas próprias produções e tal, vou começar a economizar, e aí o negócio vai começar a acontecer. Aí beleza, aí você vai, monta o setup e tal, aquela coisa toda, vai gravar. Quando vai gravar, você vê o negócio cheio de ruído, né? É uma coisa um pouco mais técnica e tal, mas aí vai a saga pra gravar. Aí vai, sei lá, quem tem um armário, tenta gravar dentro do armário, coloca um monte de roupa assim amontoada pra ver se isola, cortina, faz, né, aquelas caixinhas de aquele isolamento com caixa de ovo, enfim, todo mundo dá o seu jeito. Quem conhece pessoas que já fez isso, ou conhece, ou já fez isso, deixa nos seus comentários aqui, que eu quero entender que se isso só aconteceu comigo, se acontece com mais gente. Eu sei que acontece com mais pessoas, mas quero ver se você vai ter coragem de colocar aqui nos comentários que você aí, que tá me ouvindo, já passou por isso, certo? Então acaba sendo um detalhe bem bacana aí do nosso dia a dia aí, principalmente os meus amigos que trabalham com áudio, certo? Outra coisa que é muito, 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 muito comum e frequente é uma sensação de você não ser bom o suficiente. E isso é um sentimento que, olha só o que ele traz pra gente. Ele tem insegurança sobre o seu talento. Quando eu vejo, por exemplo, vídeos da galera que tá bombando, aí tipo, né, todo dia na internet aparece um fenômeno, a pessoa que fez, que aconteceu, que não sei o quê. Aí o que acontece? Você, por ter uma sensação de que não é bom o suficiente, você começa a se comparar com aquele que apareceu. E aí você fica com aquele sentimento, putz, mano, ó, olhando o que o outro fez, eu acho que eu não sou bom mesmo. Acho que eu não sou, sabe, aquela pessoa que merece ali de estar num palco, de estar tendo uma ascensão, porque eu não sou bom. E eu vou te falar uma coisa que não necessariamente isso é verdade, tá? O ser bom ou ruim, em alguns casos, ele é muito subjetivo. Por quê? Porque quem decide o que é bom ou não é o público. E ainda dentro desse público, há preferências, há muito investimento por trás disso, para que mais pessoas conheçam o seu trabalho. Então, muitas vezes não tem a ver com qualidade, às vezes tem a ver com uma exposição, outros fatores. Mas o que a gente precisa pensar sempre? Que a gente não pode ficar bitolado nesse sentimento, a gente precisa evoluir, né? Essa coisa de você se sentir inferior, ela não é boa, tá? Ela acaba te paralisando em muitas questões e ela faz com que você não evolua. Porque se você se compara muito, aí você fala, ah, não, o outro tá num nível muito acima, então eu não vou fazer mais, parei, né? Aí fica chateado, fica emburrado e tal, e aí o seu projeto, que poderia ser muito legal, ele acaba por ficar estacionado. Então toma cuidado com isso,
porque esse é um sentimento que ele pode ser muito prejudicial para aquilo que você está fazendo. Ó, outra coisa que é muito importante da gente refletir, da gente falar. Tem muita gente que tem medo do tempo passar e nada acontecer. O que que isso gera? Frustração, muita frustração, tristeza, vontade de desistir. Eu conheço muitos artistas que vão passando o tempo, vai passando o tempo, e fala, e aí, como é que tá? Ah, tô fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aí daqui a pouco, e aí, como é que tá? Ah, eu dei uma parada e tal. Enfim, aí depois você encontra a pessoa de novo, você vê a pessoa triste, a pessoa amargurada, a pessoa frustrada. Por quê? Porque ela fica com medo de que o negócio está demorando muito para acontecer. Aí começam as comparações, que é assim, ah, mas olhando pro pessoal aí, pra nova geração, pros meninos que estão chegando tal, eu vejo que, sei lá, o MC tal, ou o DJ tal, ou tal grafiteiro, ou tal dançarino, ou tal produtor que chegou ontem tal, e não sei o que, blá blá blá. Nossa, fulano tá voando, porque já tá fazendo isso, aquilo, outro, comprou casa, comprou carro, e apareceu aqui, ali, e tá dando entrevista, e tá viajando, e faz turnê mundial e tal, e não sei o que, Eurotrip, né? Então várias coisas, e aí a pessoa começa a se comparar. E nessa da comparação, a pessoa acaba se frustrando, ficando triste, isso acaba afetando a criatividade da pessoa e a pessoa retrocede, ou simplesmente para, desiste, né? Então, uma das coisas que a gente precisa pensar é, foca no seu, faz seu corre, né? É lógico, sempre é bom você olhar para o mercado, o que está acontecendo, tal e tudo mais, mas não ficar bitolado nessa daí. Então, segue na sua caminhada, pega referências, entende o que está acontecendo, mas segue o teu caminho, porque se você ficar frustrado, triste, nada vai acontecer. Benefícios para encarar as suas dores. Primeiro de tudo, que a gente precisa ter em mente é que você precisa nomear as suas dores e parar de achar que é só com você. Uma das coisas mais tristes que tem é quando nessa caminhada a gente encontra artistas e fala, e aí, meu querido, como é que estão as coisas? Ah, então, estamos levando. Coisa que eu detesto, que as pessoas falam é assim, e aí, mano, como é que estão as coisas? E aí, né, tá fazendo o quê? Tal, ah, tô indo. Aí eu sempre respondo, tá indo pra onde? Né? Por quê? Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Então, é isso que você, ou nós, né, precisamos estar atentos com as nossas palavras e tal. E assim, dificuldade tem pra mim, tem pra você, tem pra todo tipo de gente, todo tipo de profissional, e no setor artístico, cultural, não é diferente. A dificuldade, ela vai existir para você, meu amigo, colega de trabalho, colega de profissão, artista do hip hop. A dificuldade vai acontecer, mas você precisa aprender a nomear essas dores. O que você sente é o quê? É frustração? É raiva? É angústia? É tristeza? O que é que você sente? Mapear ou nomear essas dores é importante também para o seu processo de amadurecimento. E aí eu vou trazer um exemplo aqui, né? Recentemente eu participei de uma certificação, de um curso que falava sobre as nossas emoções. E aí, né, baseado em alguns estudos, né, científicos ali e tal, com base nessa questão psicológica e tal, enfim. E aí o que eles falam, né? Que existe uma mandala das emoções. Então, ele fala que toda emoção primária, ela tem outras que são secundárias, né? Ou derivadas daquela principal. Exemplo, às vezes a pessoa está com raiva, mas às vezes a raiva pode ser frustração, a raiva pode ser nervosismo, a raiva pode ser ansiedade, várias outras coisas. Então, quando você aprende a mapear qual é o sentimento, você fala, peraí, o que eu tô sentindo agora? Eu tô sentindo frustração. Mas por que eu tô me sentindo frustrado? Ah, porque eu lancei o meu projeto cultural e eu achava que iria andar assim, assim, assim.
tive esse ou outro objetivo e o negócio de fato não avançou. Então por isso eu estou frustrado. E quando eu olho para o lado, eu vejo que o projeto do meu coleguinha avançou e o meu não. Ao invés da gente olhar e falar o seguinte, peraí, se o meu não andou e se o do cara andou, deixa eu dar uma olhada no que o do coleguinha fez, quais foram as etapas que ele percorreu, para eu entender se no meu projeto tem oportunidade. Então por isso que eu preciso aprender a identificar qual é o sentimento que está acontecendo comigo, qual é a emoção que eu estou sentindo, para com base nesse entendimento dessa emoção, eu ter uma ação, né? Isso é importante, ter ação, porque senão você fica daquele lado achando que é só com você, só você que sofre, aquela coisa toda, e na boa, isso não vai te favorecer. Na verdade, isso só vai te prejudicar. Então, quando você entende que as coisas não são só com você, você aprende a caminhar rumo àquilo que você quer, e não fica, né, triste, desanimado e as coisas de fato não vão acontecer, certo? Então pega essa visão que ela é poderosa. Quero trazer para vocês aqui duas situações que eu me lembro agora que fala a respeito dessa situação de pessoas que quase pararam, artistas que quase pararam, mas que deram a volta por cima e conseguiram ressignificar ali as suas carreiras. A primeira situação é uma situação que aconteceu comigo mesmo no ano de 2017, onde eu tomei a decisão de parar. E essa decisão, ela foi muito pautada num cansaço. Então eu via, há muitos anos que eu já estava correndo, já tinha longos anos já de caminhada, e percebia que as coisas não estavam andando. E aí eu tomei uma decisão, falei, olha, agora eu vou investir em outras coisas, não quero mais saber de música, vou dar uma pausa. E assim, tava muito triste assim com tudo que a carreira tinha me trazido até então e resolvi parar. E parei ali, comuniquei nas redes sociais, falei, ó, gente, valeu por tudo, não vou mais me apresentar e tal. E aí várias pessoas fizeram comentários, né, do tipo, ô Arcano, você é muito importante pro movimento, tiveram várias pessoas que pararam, mas você continuou, tá aí há tanto tempo, pô, você é uma referência pra gente, e coisas nesse sentido. Mas mesmo com todos esses comentários e várias pessoas que davam salve, ainda assim eu já estava decidido. Mas passou ali uma semana, duas, enfim, e um comentário de uma pessoa me fez refletir, porque eu comecei também a sentir muita falta desse meio artístico, cultural, de cantar, de compor, aquela correria toda, já estava me fazendo falta, assim. E esse comentário dessa pessoa foi mais ou menos no sentido de falar assim, cara, você é muito importante, tem muitas pessoas que olham você como referência, você já está há muitos anos e você perseverou, enquanto muitos pararam, assim, pessoas que começaram até antes de vocês já tinham parado, pessoas que começaram depois de vocês pararam e você ainda está aí, então você acaba sendo uma referência para quem está na caminhada, para quem está chegando agora, porque você acaba sendo esse ponto de contato. E o fato de você persistir também nos dá um gás para continuar, porque a gente olha muito para você e acaba se espelhando e tal. E foi um comentário bem solidário, né? E eu fiquei repensando sobre isso, sobre o meu papel dentro desse contexto, enfim. E eu falei, é verdade, né? Essa é uma dor que eu passei, que foi forte o suficiente para que eu parasse ali por algumas semanas, né? Não foi nem muito tempo, por algumas semanas, e depois um comentário de uma pessoa fez com que eu ressignificasse tudo aquilo, entendesse que é normal a gente se sentir cansado, frustrado, e aí eu voltei já com projetos novos e já pensando de fazer discos novos e voltando naquele gás, justamente porque uma pessoa me incentivou. E aí, como a gente estava falando anteriormente, né, consegui entender qual era o sentimento, a frustração ali, e com base nisso daí eu falei, peraí, o que tá me atingindo emocionalmente? Aí eu entendi que era essa situação, uma falta de planejamento ali de carreira, falta de alcançar alguns resultados. Isso me deixou muito triste, muito amargurado, e quando eu mapeei todas essas questões, eu falei, não, então beleza, então preciso corrigir essa rota aqui, e voltei pro caminho e tô aí até hoje. A segunda situação
eu me recordo do rapper Criolo, todo mundo conhece, né? O Criolo, para quem se lembra da história, ele já contou isso algumas vezes. Antes dele lançar aquele disco, O Nó na Orelha, ele já tinha decidido que ele ia fazer o último disco e encerrar a carreira dele, porque já estava muitos anos, muita correria, aquela coisa toda. E ele falou o seguinte: só que eu tenho várias coisas ali que são coisas misturadas com rap ou até para além do rap, que eu sempre tive vontade de lançar, mas nunca tive a oportunidade. Então, já que esse vai ser o último mesmo, eu vou lançar. E nesse projeto ele compartilhou com algumas pessoas, e entre elas estava o Ganjamin e algumas outras pessoas também, né? E aí, enfim, fizeram o disco, todo um investimento, e para nossa surpresa e para nossa alegria, foi um grande sucesso, né? Uma das músicas que mais chamou a atenção nesse álbum foi aquela música Não Existe Amor em SP. Então saiu daquela bolha do rap, então MPB, ou samba, vários outros estilos também consumiram aquela música e deu uma ascensão nacional pro Criolo, que já era muito conhecido no hip hop, no rap, mas talvez não em outros segmentos, em outros locais, mas essa música foi uma música que bateu muito. E depois tiveram outros e outros discos, e ele pôde de fato explorar outras coisas como samba, enfim, MPB, algumas outras coisas que eu imagino que ele sempre quis fazer. E a partir dessa que, entre aspas, era a última ficha, na verdade foi só um início de um novo momento da carreira dele, e que, né, para consolidar e para coroar uma carreira brilhante que ele sempre teve. Então, para você ver, desde o Arcano até o Criolo, todo mundo passa por essas dificuldades. Então você precisa entender quais são os caminhos e entender quais são as estratégias para que você saia dessa situação e viva de fato o que você quer, certo? Entendendo que isso é normal, mas que a gente também não pode ficar nesse lugar, certo? Então, rapaziada, o que eu quero trazer aí com esses exemplos? Que todo mundo passa por isso, né? Aquela ideia que a gente falou lá no começo, ninguém vai fugir dessas dores. E elas são normais. Eu mesmo, né, com tantos anos de carreira, eu tô falando de quase 30 anos de carreira, várias vezes eu já chorei, várias vezes eu já quis desistir, várias vezes eu já achei que o corre não era pra mim, que tinham outras pessoas que eram muito melhores, e que eu tava até ocupando espaço de pessoas que são muito mais capacitadas do que eu. Então é normal. Mas o que a gente precisa se conscientizar? Toda dor, ela antecede um crescimento. Ou seja, se você está sentindo dor é porque você está crescendo. Por quê? Porque você está saindo do lugar normal, onde você faz as mesmas coisas e tem os mesmos resultados, para ir para um outro lugar, onde você começa a fazer coisas diferentes e também você tem resultados diferentes, né? Esses dias eu vi uma pessoa falar uma coisa que eu achei muito interessante, que ela falou assim, ó: sempre quando você tem um novo desafio, é como se você tivesse subido uma montanha. Então, quando você sobe uma montanha, você faz muito esforço. Você tá ali andando e tal, você faz muito esforço para subir na montanha. Quando você chega no pico da montanha, você fala, opa, cheguei. Mas você chegou aonde? Você chegou só em metade do desafio. Você tem que descer a montanha. Mas quando você precisa descer a montanha, o esforço é diferente. O esforço é que você desça de uma forma moderada, com muito mais estratégia, sem acelerar, porque senão você pode colocar tudo a perder. Ou seja, muito esforço na subida e a descida é de uma forma moderada, mais estratégica. Depois, quando você desce aquela montanha, você vai chegar na parte plana. E na parte plana é onde você de fato conseguiu superar a montanha, né, com todos os seus objetivos, a subida e a descida, e você chegou no novo patamar que você quer, né? Então, essa metáfora, ela traz pra gente esse lugar, né, que a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente aqui na nossa mente, também no nosso coração, para que a gente possa evoluir e conseguir chegar onde de fato a gente quer. E outra coisa, rapaziada, que eu quero trocar ideia e compartilhar, assim, deixar como uma dica, é o seguinte: existe o jeito certo e o jeito errado de conduzir algumas coisas. E o jeito certo
é você ser aquela pessoa que pede ajuda, que não faz nada sozinho, que compartilha com outras pessoas, até a sua dificuldade mesmo, de trocar essa ideia e falar, cara, eu tô com uma dificuldade aqui, será que você pode me ajudar? Ou se aproximar de pessoas que têm aquele conhecimento e que podem apoiá-lo, porque assim, ó, ninguém faz nada sozinho, então tudo é coletivo. Então essa é uma grande chave e sempre tem pessoas dispostas a ajudar. Então não fica fechado no seu mundinho, porque o universo, o mundo é amplo. Então aproveita também no conhecimento das outras pessoas que muito provavelmente já passaram pela dificuldade que você passou e podem encurtar esse caminho. E qual que é o jeito certo de fazer as coisas? Busque referência, né? Busque mapear pessoas que são referência naquilo que você faz, coletivos, cursos, né? Mentorias, coisas que vão te ajudar a pegar alguns atalhos. Exemplo, tá? Eu converso com muitos jovens artistas e a gente sempre troca essa ideia. O pessoal fala assim, ô Arcano, você tá um tempão na caminhada aí e tal, cara, qual que é a dica que você dá para um artista que tá começando agora, sobre ensaios, sobre venda de shows, ou qualquer outras coisas? E aí eu pego de toda essa referência que eu tenho, né, essa experiência que eu tenho e tento ajudar. Então eu compartilho alguns caminhos e eu sei que, assim como eu, muitas outras pessoas também têm essa capacidade. Então aproveite de pessoas, né? Aproveita que você tem facilidade e acesso a essas pessoas e busque informação. Mas também já vou te alertar de uma coisa, né? Existem conhecimentos que eles demoram anos para ser construídos. Então é normal também se alguém quiser te dar uma mentoria, uma consultoria, que não necessariamente é só uma troca de ideia. De repente é um negócio mesmo. A pessoa vai falar, não, ó, vamos marcar uma hora, eu te explico e vou te cobrar tanto. Ó, uma dica, compensa muito você adquirir um conhecimento de alguém que já sabe o caminho, tá? Na parceria ou, né, na amizade ou na parceria, vale a pena, porque você aprender sozinho pode ser que seja muito mais caro e você demore muito mais tempo para conseguir, tá? Então, estude, se aperfeiçoe, vá atrás de pessoas que conhecem, que sabem o caminho, porque isso vai te ajudar. Ó, eu mesmo sou um exemplo disso. Quando eu vi que eu precisava de parceiros para fazer a gestão da minha carreira, para eu conseguir andar mais rápido, o que eu fiz? Juntei as pessoas ali, né, da minha confiança, fundamos a Atos Produções, que ela tinha naquele momento, o principal objetivo era fazer uma gestão eficiente dos artistas que estavam ali, que naquele momento eram sócios proprietários. E isso foi muito assertivo porque me ajudou na minha carreira, ajudou na carreira do Choco, né? E depois a gente foi agregando outras pessoas e todo aquele conhecimento coletivo, ele se expandiu de forma que todo mundo se beneficiou. Então, eu sou uma prova viva que essa questão da coletividade, ela te ajuda de fato a você conseguir alcançar caminhos, né? Alcançar objetivos, metas e também chegar mais rápido nos lugares, certo? E outra coisa muito importante também, ó, se tá curtindo esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e mais do que isso, compartilha esse conteúdo com pessoas que você sabe que precisam dessa visão, precisam ter acesso a esse conhecimento. Por quê? Eu ouço muitas pessoas falarem assim, ah, a informação não chega. Ó, a informação tá chegando agora. Se você tá assistindo, você é responsável por essa informação e também pelo compartilhamento dessa informação, certo? Então, aproveita, compartilha e vamos que vamos. E eu já gostaria de encerrar esse conteúdo deixando para você uma missão, certo? Se você gostou desse conteúdo e dos conteúdos que estão aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui também, eu quero conhecer um pouco mais da sua história, a gente vai interagindo aqui. Visitar a página Faz o Pix no Hip Hop, lá a gente compartilha muita informação relevante e importante para o setor artístico-cultural. E é isso, família, tamo junto, organizado, estruturado, faz o Pix no Hip Hop e vamos que vamos.